Dia 3 de julho, Isaías 17. Mensagem a respeito de Damasco e de Israel. Recebi esta mensagem a respeito de Damasco. Vejam, a cidade de Damasco desaparecerá. Ela se tornará um monte de ruínas. As cidades de Aroer ficarão desertas, rebanhos pastarão nas ruas e ali se deitarão, sem que ninguém os espante. As cidades fortificadas de Israel também serão destruídas, e acabará o poder do reino de Damasco. Tudo que resta da Síria terá o mesmo destino da glória de Israel, declara o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Israel perderá seu brilho, seu corpo robusto definhará. A terra toda parecerá um campo de cereais depois que os ceifeiros colheram as espigas. Ficará desolada como os campos no vale de Refaim, depois da colheita. Restarão apenas uns poucos de seu povo, como as azeitonas que sobram quando a árvore é sacudida. Apenas 2 ou 3 restam dos galhos mais altos, 4 ou 5 aqui e ali em seus ramos, declara o Senhor, o Deus de Israel. Naquele dia, enfim, as pessoas olharão para o seu Criador e voltarão os seus olhos para o Santo de Israel. Não buscarão mais a ajuda de seus ídolos, nem adorarão aquilo que suas próprias mãos fizeram. Já não se curvarão para os seus postes de Aserá, nem adorarão nos santuários idólatras que construíram. Suas maiores cidades ficarão como um bosque desabitado, quando a terra que os heveus e os amorreus abandonaram, quando os israelitas vieram para cá, tanto tempo atrás. Tudo ficará desolado, pois você se afastou do Deus que o salva, se esqueceu da rocha que o protege. Por isso, pode até plantar as melhores videiras e importar as mudas mais caras. Pode ser que elas brotem no dia em que as puser na terra. Pode ser que floresçam na manhã em que as plantar. Mas você jamais colherá delas uma uva sequer. Sua colheita será apenas tristeza e dor contínua. Ouça, as tropas de muitas nações rugem como ruge o mar. Escute o estrondo dos exércitos, que avançam como ondas estrondosas. Embora rujam como a arrebentação na praia, Deus os calará, e eles fugirão, como palha dispersada pelo vento, como folhas num redemoinho antes da tempestade. Ao cair da tarde, Israel espera, cheio de pavor. Mas ao amanhecer, seus inimigos estão mortos. Este é o castigo merecido dos que nos saqueiam, o fim apropriado para os que nos destroem. Isaías 18. Mensagem a respeito da Etiópia. Que aflição espera você, Etiópia, terra de velas tremulantes junto à nascente do Nilo, que envia embaixadores pelo rio em rápidas embarcações. Vão, velozes mensageiros, levem a mensagem a um povo alto de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição, cuja terra é dividida pelos rios. Todos vocês, povos do mundo, todos os habitantes da terra, olhem quando eu erguer sobre o monte minha bandeira de guerra, ouçam quando eu soar a trombeta. Pois o Senhor me disse: do lugar onde habito observarei quieto, como sobe o calor num dia de verão, como se forma o orvalho da manhã durante a colheita. Antes de começarem a atacar, enquanto seus planos amadurecem como uvas, o Senhor cortará seus brotos com a podadeira, removerá os ramos que se espalharam e os lançará fora. Seu exército poderoso será deixado morto nos campos para os abutres dos montes e para os animais selvagens. Abutres despedaçarão os cadáveres no verão, e animais selvagens roerão os ossos no inverno. Naquele tempo, o Senhor dos Exércitos receberá presentes dessa terra dividida por rios, desse povo alto, de pele lisa, temido em toda parte por suas conquistas e destruição. Levarão presentes ao Monte Sião, onde habita o Senhor dos Exércitos. Isaías 19. Mensagem a respeito do Egito. Recebi esta mensagem acerca do Egito.
Vejam, o Senhor avança contra o Egito montado em uma nuvem veloz. Os ídolos do Egito estremecem diante dele. O coração dos egípcios se derrete de medo. Farei egípcio lutar contra egípcio, irmão contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios se desesperarão, e eu confundirei seus planos. Pedirão sabedoria a seus ídolos e invocarão espíritos, consultarão médiuns e praticantes do ocultismo. Entregarei o Egito a um senhor cruel, um rei feroz os governará, declara o soberano Senhor dos Exércitos. As águas do Nilo deixarão de inundar os campos, o leito do rio ficará seco e árido. Os canais do Nilo secarão, os ribeiros do Egito terão mau cheiro, e juncos e canas apodrecerão. Toda a vegetação às margens do rio, todas as plantações junto a eles secarão e serão levadas pelo vento. Os pescadores lamentarão, os que lançam anzóis no Nilo gemerão, e os que usam redes perderão o ânimo. Não haverá linho para os ceifeiros, nem fio para os tecelões. Ficarão todos desesperados, os trabalhadores se encherão de tristeza. Como são tolos os oficiais de Zoan, seus conselhos ao rei do Egito são absurdos. Ainda assim, contarão vantagem ao faraó? Ousarão se gabar da sabedoria de seus antepassados? Onde estão seus grandes conselheiros, faraó, que lhe informem os planos de Deus? O que o Senhor dos Exércitos fará ao Egito? Os oficiais de Zoan são tolos. Os oficiais de Mênfis foram enganados. As autoridades do povo fizeram o Egito se desviar. O Senhor enviou sobre eles um espírito de confusão. Estão equivocados em tudo que dizem. Fazem o Egito cambalear como um bêbado em seu vômito. Não há nada que o Egito possa fazer. Todos estão indefesos. A cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Naquele dia os egípcios serão frágeis como mulheres. Eles se encolherão de medo debaixo da mão levantada do Senhor dos Exércitos. A simples menção à terra de Judá os encherá de terror, pois o Senhor dos Exércitos traçou seus planos contra eles. Naquele dia, 5 cidades egípcias seguirão o Senhor dos Exércitos e até começarão a falar a língua de Canaã. Uma dessas cidades será Heliópolis, a terra do sol. Naquele dia haverá um altar ao Senhor no centro do Egito e um monumento ao Senhor em sua fronteira. Será um sinal e testemunho de que o Senhor dos Exércitos é adorado na terra do Egito. Quando o povo clamar ao Senhor por causa de seus opressores, ele enviará um Salvador que lutará por eles e os livrará. Naquele dia, o Senhor se revelará aos egípcios. Sim, eles conhecerão o Senhor e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas. Farão um voto ao Senhor e o cumprirão. O Senhor ferirá o Egito, mas depois trará cura. Pois os egípcios se voltarão para o Senhor, e ele ouvirá suas súplicas e lhes dará cura. Naquele dia, o Egito e a Assíria serão ligados por uma estrada. Os egípcios e os assírios viajarão livremente entre seus países e adorarão juntos. Naquele dia, Israel será o terceiro, junto com o Egito e a Assíria, uma bênção no meio da terra. Porque o Senhor dos Exércitos dirá: bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Assíria, a terra que criei. Bendito seja Israel, minha propriedade especial. Isaías 20. No ano em que Sargom, rei da Assíria, enviou seu comandante-chefe para conquistar a cidade de Asdod, na Filístia, o Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios e os etíopes, tanto jovens como velhos. Ele os fará andar nus e descalços, com as nádegas descobertas, para a vergonha do Egito. Então os filisteus entrarão em pânico, pois contavam com o poder da Etiópia e se gabavam de seus aliados no Egito.
Dirão: se isso aconteceu com aqueles que eram nossa esperança de socorro, o que será de nós? Confiávamos que eles nos protegeriam do rei da Assíria.